Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus venha abençoar a sua vida, seu ministério, sua família. Nós estamos aqui iniciando mais um módulo do curso de nível médio de teologia do Instituto IBADEM, o Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão, e eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja nos guiando, a mim e a você, para que nós possamos aprender mais acerca da palavra do Senhor. Nós estamos iniciando uma matéria muito importante dentro da teologia, que é a teologia própria. A teologia própria, ela está inserida dentro da teologia sistemática e ela forma um conjunto juntamente com cristologia, paracletologia e angiologia. A teologia própria, como nós vamos ver, estuda acerca da pessoa do Pai, de Deus, né? A cristologia, o nome já vai dizer, que é o estudo sobre Cristo, sobre Jesus Cristo. A paracletologia fala sobre o Espírito Santo, o estudo sobre o Espírito Santo. E, por fim, a angiologia, né, que vai estudar sobre os seres angelicais, tanto anjos bons como anjos maus, são os anjos caídos, também estaremos vendo dentro desta matéria. Então, a teologia sistemática abrange todas essas áreas, né, e entre outras, mas essas são as principais, e nós estaremos vendo a partir de agora dentro deste nosso curso, essas apostilas aí que vocês vão estar recebendo, e eu espero que vocês aproveitem ao máximo, leiam essas apostilas com muita atenção, faça anotações. Se surgir dúvidas, pode tirar dúvida conosco, nós vamos estar nos esforçando ao máximo para diminuir as suas dúvidas ou para zerá-las, né, para saná-las. De igual modo, também é importante vocês estar com a Bíblia à mão para estar lendo as referências bíblicas que se apresentarem, porque a nossa autoridade máxima, irmãos, na nossa regra de fé, é a Bíblia Sagrada. Portanto, ao lado da sua apostila, você tem que ter a Bíblia para estar conferindo, né, de forma já sucessiva as questões que vão surgindo, as referências, né? Isso tudo vai dar qualidade no aprendizado, você vai crescer na graça e no conhecimento. Essa é a nossa oração para que você cresça na graça e no conhecimento e que você seja um grande servo de Deus, uma grande serva de Deus na seara, que é muito grande, né? Poucos são os ceifeiros. Tenho certeza que você, estudando conosco, você está se preparando para servir melhor no reino de Deus, assim como nós também temos feito ao longo dos anos, né? Estudando, pelejando para melhorar o nosso serviço na obra de Deus, servir as pessoas. Esse é o sentido do Evangelho na vida de cada um, para que o reino de Deus venha a crescer e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Pois bem, nós vamos estar entrando aqui nesta área muito importante, a teologia própria, na página aqui de número 3. A página dessa vez, irmãos, está no canto de baixo aí, tá bom? No canto de baixo da sua tela, você vai estar vendo aí o número da página da sua apostila e você vai acompanhando comigo aí. Isso aqui é apenas um resumo, não é? E você vai lendo a sua apostila e você vai encontrando os textos dentro da sua apostila, de acordo com as páginas, aí vai facilitar para você acompanhar conosco. Então vamos ver. Teologia própria é uma das áreas da teologia sistemática que se propõe a estudar sobre a pessoa de Deus, a primeira pessoa da Trindade. Sem a revelação da Bíblia, não pode haver conhecimento de Deus, o que é necessário para render-lhe culto aceitável. Todo o nosso coração deve estar voltado para a palavra de Deus, repositório do conhecimento de que necessitamos a fim de podermos conhecer Deus. Começa através do estudo sobre sua pessoa e seus atributos. Então, veja, irmãos, a função do servo de Deus é servir e adorar a Deus, né? E como é que eu vou servir a Deus se eu não o conheço bem? Eu preciso conhecer esse Deus que eu estou servindo para saber a sua vontade, para saber o que ele quer da minha vida dentro do seu reino, para que eu seja um servo eficiente, para que eu seja alguém que faça diferença dentro do reino de Deus. Isso é muito importante e a teologia sistemática ela se propõe a conhecer mais acerca de Deus. Se nós pegarmos de forma literal a tradução, né, da teologia, seria estudo sobre Deus. Porém, a gente não pode ter essa pretensão, porque Deus ele é insondável.
A grandeza de Deus é imensurável. Deus ele é inimaginavelmente maior do que a nossa imaginação pode captar. Porém, ele se revelou aos homens. Esta revelação veio por meio da palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, o Senhor revelou muito dos seus atributos, muito do seu caráter, da sua vontade, para que nós, assim, consigamos nos aproximar de Deus e, assim, nós possamos servi-lo da melhor maneira possível. Então, o estudo acerca de Deus é a melhor maneira de se falar sobre teologia. Não é estudar Deus, estudar a palavra de Deus ou estudar acerca de Deus, né? Porque o nosso Deus ele é um Deus insondável. Tá? Então, voltando aqui para a nossa apostila, vamos para o próximo slide aqui. Conhecendo e compreendendo Deus, o capítulo de número 1. Essa descrição é limitada, pois Deus é incompreensível a nós. Por isso, o descrevemos como com base apenas no que ele nos revelou. Não se pode responder tudo sobre Deus, mesmo conhecendo tudo o que a Bíblia diz sobre ele. Deus é infinito, imenso, isto é, sem limite em seu ser, pois é um ser que existe por si só. É um ser que existe por sua própria essência. Então, como nós falamos, Deus ele é insondável. Porém, pela sua infinita misericórdia, ele resolveu se revelar ao homem e através da sua palavra, ele deu ali algumas instruções para que nós nos aproximemos mais e mais dele e dessa maneira nós possamos servir da melhor maneira possível ao nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para compreender com clareza as verdades bíblicas, primeiramente é necessário saber que essas verdades são revelações espirituais de Deus para o homem. E o homem não as compreenderá estando em seu estado natural. Veja só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não as pode compreender porque elas se discernem espiritualmente. Então perceba, meus irmãos, que há um mistério, há um segredo, né? Há um critério a ser seguido para que nós consigamos compreender aquilo que Deus se revelou. Veja, nós nunca conseguiremos compreender a totalidade de Deus, porque Deus é infinito. Nós conseguiríamos entender e compreender aquilo que ele se revelou para o homem. Agora, mesmo essa partícula que ele se revelou, não será entendida e nem compreendida na nossa forma natural. Nós só vamos conseguir mergulhar nesse universo se nós buscarmos a pessoa do Espírito Santo para que ele possa nos dar a revelação, a iluminação necessária para que nós assim consigamos, né, entrar nessa seara com firmeza, com clareza, com segurança e com compreensão, porque as coisas de Deus para o homem natural, elas parecem o quê? Parecem loucura. Então não é possível compreender as coisas do espírito na nossa forma natural. Nós precisamos ser homens e mulheres espirituais para que assim nós possamos entender de fato o chamado de Deus. É por isso que muitas pessoas estudam a Bíblia e acabam desistindo, acabam abandonando, por quê? Porque não entendeu, porque não compreendeu, porque leu como um livro qualquer, e a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. A Bíblia é a verdade em escrito, né? A verdade de Deus escrita, né? Através de homens santos que foram usados para escrever essas palavras aí. Então a Bíblia não é um livro qualquer, portanto, não é de qualquer maneira que nós vamos entender, que nós vamos compreender a profundidade desta maravilhosa palavra. Louvado seja Deus. A teologia própria concentra os ensinos doutrinários sobre a pessoa de Deus. Um rápido estudo sobre os diversos nomes de Deus encontrados na Bíblia é o ponto de partida importante na compreensão dessa doutrina. Cada nome de Deus retrata bem o seu poder e a sua natureza.
Então, quando nós estudamos acerca da pessoa de Deus, a primeira coisa que a gente precisa compreender é os nomes de Deus que aparecem na Bíblia. Deus ele se apresenta durante os séculos com nomes diferentes. É o mesmo Deus, é a mesma essência, mas os nomes diferentes. Por que isso? Nós vamos estar entendendo alguma coisa acerca disso aí, lembrando aos irmãos que esse curso ele é uma visão panorâmica do assunto, não é uma visão aprofundada, né? É um curso de nível médio, não é um curso de mestrado ou de doutorado, onde você vai estudar a exegese com mais detalhes. Aqui nós estamos apenas no curso meio que introdutório, né? Então é só para nós termos aí uma noção do universo que nós estamos adentrando. Então vamos lá. Veja, olha os nomes de Deus. Estas letras, irmãos, que aparecem aí, YH, WH, é o nome de Deus que nós temos como nome impronunciável, né? São apenas letras e olhando de primeira vista parece que não significa nada, mas essas letras são importantes. Então veja, essas letras, elas vai ter o nome, né, de Yahvé, né, ou Jeová traduzido para o português. Então ela é um nome aí, ela aparece como um nome composto neste caso aqui, né? Yahvé Irê, né, que no português seria Jeová Jirê, que ele significa o quê? Senhor provedor, que se vê em Gênesis, no capítulo 2, no capítulo 22, verso 14. Depois nós temos Jeová Rafá, que é o Senhor que cura, em Gênesis 15, 26. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, em Gênesis 17, 15. Jeová Shalom, Senhor da paz, em Juízes, né, no capítulo 6, verso 24. Jeová Raá, Senhor é pastor, ou Senhor é o meu pastor, no Salmo 23. Jeová Tzedek, Senhor é justiça, em Jeremias 23, 6. Jeová Tzevaiot, Senhor dos exércitos. E também Jeová Samá, o Senhor está ali. Primeira observação, a minha pronúncia não é perfeita, viu, meus irmãos? Muito pelo contrário. Para que a gente possa adentrar mais nesse assunto, seria interessante fazer um curso de hebraico, mesmo pelo menos um curso básico de hebraico. Esses cursos você vai encontrar ele na internet mesmo, né? Você vai encontrar vários cursos no YouTube, tem alguns até gratuitos, outros você faz uma inscrição, e aí você vai aprender mais sobre o idioma hebraico, né? Esse é um curso especial, é um curso extra, não é? Que nós ainda não temos na nossa grade, mas hoje, com a informação na palma da mão, não é difícil você conseguir aí, pelo menos, entender a questão de pronúncia, né? A questão de significado das suas letras e palavras do alfabeto hebraico, que é fascinante. Mas aqui nós estamos apenas trabalhando a questão da teologia própria, né? Então, por que que são vários nomes de Jesus, de Deus, aparecem? É porque cada nome é uma forma que ele age na vida das pessoas, né? Então, ele é o Jeová que sara, ele é o Jeová presente, ele é o provedor, ele é o pastor, ele é a justiça, ele é a nossa bandeira. Então, veja, o Senhor ele se apresenta e nessa apresentação ele vem trazendo revelações especial, né? E isso é muito importante, é muito profético, inclusive, essa questão aí. Continuando aqui, meus irmãos, Elohim, o Senhor Deus Criador do mundo, lá de Gênesis capítulo 2, né? El Elyon, Deus Altíssimo, em Gênesis 14. El Roi, Deus que vê. El Alon, ou Olã, Deus eterno. El Betel, Deus de Betel, ou casa de Deus, né? Vai depender aí do contexto. Nesse contexto aqui, mais especificamente, Betel significa casa de Deus. Então, El Betel é uma redundância, né? Betel já se fala casa de Deus. El Elohim, né? Deus de Israel. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, você vai estar encontrando esses nomes, essas pronúncias, e elas vão estar trazendo para você
é uma gama de informações que vai te dar aí uma noção do porquê tantos nomes de Deus. Agora, eu não sei se você percebeu, meus irmãos, que no primeiro slide aqui, ó, aparece Yahvé, né? Agora, no segundo slide, vai aparecer El, né? O primeiro nome, na primeira linha aí, Elohim. Esse é o nome completo. El é uma abreviação de Elohim, como Ia é uma abreviação de Iavé, né? Então nós temos aí essas abreviações no nome de Deus que completam. Por exemplo, igual eu falei, com a redundância, falar El Betel, né? Porque o El de Betel já é o El de Elohim. É uma abreviação, entendeu? Então, os nomes hebraicos, eles sempre trazem um significado importante para aquele indivíduo, né? Por exemplo, Daniel, né? Elohim é juiz, porque termina com El, então é El de Elohim. Ezequiel, né? Joel, tudo que termina com EL no final, com El no final, faz menção aí a Elohim, né? E quando termina com Ia ou Ias, né? Aí faz menção a Iavé ou a Jeová, entendeu? Nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui, inclusive nós vemos isso lá nos livros proféticos, né? Lá na apostila de livros proféticos, nós já vimos essa questão aí. E como eu disse, isso você vai aprender com mais profundidade num curso de idioma hebraico aí, e vai te dar bastante noção nessas questões aí. Eu só estou passando para vocês para relembrar, né, o El de Elohim e o Ia de Yahvé, né, ou Jeová. Continuando aqui, meus irmãos, há 4 aspectos nas Escrituras Sagradas que nunca devem ser esquecidos quando se pensa em estudá-las. Quais são esses aspectos? A inspiração, a inspiração é aquilo que nos dá as ferramentas necessárias para navegar no universo espiritual. Revelação. A revelação principal de Deus para o homem é a palavra de Deus. Agora, Deus se revela de outras maneiras. Deus ele tem outras maneiras de se revelar ao homem, através de sonhos, né? Através da natureza. São N maneiras de Deus se revelar, mas a principal é a palavra de Deus. Nós temos também a veracidade da palavra. E como é que a gente atesta a veracidade da palavra? A gente observando o cumprimento dessa palavra, né? Então a gente percebe que ela é verdade. A autoridade da palavra, quando nós experimentamos, temos experiência com a palavra de Deus, e esta palavra de Deus ela prova ser verdadeira na nossa vida, obviamente, ela passa também a ter autoridade, porque ela ensina, ela instrui, né? Ela exorta, ela edifica, ela consola. Então, ela é de fato uma autoridade. A doutrina sem piedade é como uma árvore sem frutos. Porém, a piedade sem a doutrina é como uma árvore sem raiz. Então, meus irmãos, essa é a questão da graça e conhecimento. Nós precisamos buscar conhecimento para entender o agir de Deus, mas também precisamos buscar a graça que vai nos dar a dimensão desse agir de Deus. Se nós buscarmos somente conhecimento sem a graça, nós nos tornaremos cristãos formais, frios, né? Se nós buscarmos somente a graça sem o conhecimento, nós nos tornaremos cristãos fanáticos. Então precisa haver aí um equilíbrio entre a graça e o conhecimento. Eles andam junto e eles se completam. Voltando aqui, estudar a palavra de Deus é uma obrigação inerente à vida cristã. Então, estudar, meus irmãos, é um mandamento. Nós precisamos estudar para que nós então cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não haverá sucesso sem esforço. Não haverá sucesso sem que antes a gente passe por um processo muito ferrenho, né, muito árduo de estudo. E o estudo requer esforço e perseverança. Continuando aqui o nosso slide, o tópico 3 aí, método prioritário da teologia. Há 3 métodos prioritários que podem e devem ser utilizados quando se deseja descobrir ou identificar as fontes da teologia. Vamos ver aqui. Primeiro, a revelação,
que se relaciona com o nosso Criador e com tudo que ele tem revelado e manifestado. E eu estou colocando aqui um versículo como exemplo de Efésios 1:7, 1:17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E o verso 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, essa revelação, ela traz uma gama de informações para nossas vidas. Sem ela, a gente não vai entender. E sem entender, qual a motivação? Qual vai ser o ânimo para a gente trabalhar, para a gente se sacrificar, né, se doar ao máximo, sem saber ao certo o que nós vamos receber depois. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dar iluminação aos olhos, vai dar entendimento. Ele vai entender qual seja a esperança da vocação do chamado, quais são as riquezas da glória da sua herança. Então, o crente que trabalha na seara, ele trabalha sabendo que há uma herança para ser recebida. Nós não trabalhamos de graça. Como disse o apóstolo Paulo, nós não lutamos como batendo no ar, no vento, não. Nossa fé tem razão, ela tem um objetivo, ela tem uma razão de ser, e essa razão de ser nos move para a promessa, para a viva esperança que nós alcançaremos nosso galardão no porvir. Por isso, da graça e do conhecimento. Continuando aqui, meus irmãos, depois da revelação, vem a observação, que se relaciona com a capacidade humana de descobrir e assimilar como observador do que acontece tanto do lado espiritual quanto do lado material. Então, observando o agir de Deus, você pode chegar à conclusão a mesma que o profeta Malaquias, ele fala ali no seu livro. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o injusto. A observação te dá capacidade de entender o caminho, de escolher o caminho estreito e reto que leva aos céus. Então, a observação, ela é importante. Por isso que as pessoas que são líderes precisam dar bom exemplo. Por quê? Porque através da observação, os demais irmãos que vêm, eles vão observar que vale a pena. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, ele vê uma pessoa que se doa na obra de Deus, que se relaciona com Deus, abençoada, ela vai querer ser abençoada também. Então, é nesse sentido que a observação, ela é um método importantíssimo. Então, meus irmãos, veja que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1, versículo 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou fiquem indesculpáveis. Então, a observação faz com que nós observemos a criação de Deus e cheguemos à conclusão de que realmente Deus é soberano em todos os aspectos da sua criação. Continuando aqui, nós temos a experiência. A experiência, irmãos, ela se relaciona com as evidências que acontecem tanto no interior quanto no exterior de uma ação divina. Aí eu preciso que você leia o Salmo 105, e não apenas alguns versículos, mas todo o Salmo, você vai entender ali a fala do salmista, mostrando pela experiência da observação o que Deus fez com o seu povo, com Israel, desde a promessa, desde a revelação até o total cumprimento dessa promessa aí. Você vai estar lendo no Salmo de número 105. Teologia e revelação. A revelação é o ato de desvendar ou tornar claro o óbvio e compreensível por meio de uma comunicação ativa ou passiva da divindade. A revelação divina é um conhecimento transmitido ao homem diretamente por Deus, por agente, anjo ou profeta. Um Deus que exige que o homem o adore e obedeça tem que revelar-se ao homem, e foi exatamente isso que o nosso Deus fez. Ele se revelou ao homem. Nós podemos conhecê-lo e saber
a sua vontade. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque uma aliança ela é feita com duas partes, não se faz aliança com uma parte só. Então, se Deus ele se revela ao homem e ele exige deste homem obediência, fidelidade, temor, reverência, né? Todas as exigências que Deus propõe ao homem, em contrapartida, as suas promessas também são reveladas. Ele também se revela e revela o seu projeto para o homem. Então, o homem, ele entra numa aliança como sendo a parte menos importante. A parte mais importante é Deus. E isso dá para ver muito claramente quando você entende o projeto de Deus para nós, os seres humanos caídos e agora restaurados e redimidos no sangue do Senhor Jesus. Então, isso é muito importante entender, né? A revelação de Deus, ela envolve a totalidade da aliança, né? A totalidade da aliança para que o Senhor Jesus possa ser agente ativo nas nossas vidas, fazendo cumprir as promessas de Deus. E isso começa com o próprio Cristo sendo ali crucificado na cruz do Calvário. Continuando aqui, meus irmãos, ele revelou a si mesmo e a sua vontade, comunicando-se conosco de quatro maneiras, que são, veja, pelos profetas e apóstolos, o Senhor ele usa homens inspirados, homens santos, eles não eram melhores do que nós. Nós também podemos alcançar patamares semelhantes, não com o mesmo propósito. Os propósitos foram exclusivos deles lá, mas em relação à santidade diante de Deus, a gente pode alcançar com esforço e dedicação também. Mas o apóstolo e os profetas, e no Antigo Testamento nós temos essas duas categorias de profeta, são os profetas da palavra e os profetas da escrita. E o que significa isso? O profeta da palavra é aquele que profetizou, é aquele que instruiu, é aquele que exortou, que edificou o povo, mas não escreveu nenhum livro. Nós temos como exemplo aí o profeta Elias, o profeta Eliseu, né? Vários profetas que são mencionados no Antigo Testamento, não temos um livro com o seu nome, né? Então ele foi um grande profeta, mas o profeta da palavra. Outros homens escreveram as suas palavras, por isso eles são chamados dessa maneira. O profeta da escrita, como o nome disse, é aquele que deixou algo escrito, né, documentos registrados, e isso facilita muito as nossas vidas, inclusive de conteúdo históricos que abrange os profetas da palavra. E também, no Novo Testamento, os apóstolos, que também, em pé de igualdade com esses profetas, também foram usados de forma inspirada para escrever a vontade de Deus, né? E documentar essa vontade de Deus para a posteridade, chegando até os nossos dias. Continuando, nós temos aqui Jesus Cristo, ele é a maior e mais importante revelação de Deus para a humanidade, né? Ele é o, o primogênito de toda essa revelação aí. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, o escritor aos Hebreus, ele está explicando exatamente isso. E é interessante que o escritor aos Hebreus ele está se colocando na condição de crente como nós, né? Ele recebeu, só que ele também estava escrevendo de forma inspirada para nós, depois de tantos anos aí, está servindo aí dessa maravilhosa palavra. Então, Deus se revelou ao homem de forma muito coerente, de forma muito organizada, de forma muito clara. Não há como a gente fugir disso, né? Deus, ele foi perfeito na sua obra de revelação. Continuando aqui, depois de Jesus Cristo vem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que vive em nós, que habita em nós, está conosco, nos guiando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E por fim, a palavra de Deus, a palavra escrita. A palavra é a revelação pessoal mais conhecida, todavia, não é a única revelação divina. Então, várias revelações, né? Agora, como ele fez isso foi principalmente dessas quatro maneiras aqui, através dos profetas, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, através da palavra, e assim o Senhor se fez revelado para nós de uma maneira muito clara
muito, muito, muito precisa, né, e preciosa. Há pelo menos 7 grandes revelações conhecidas, todas elas escritas na Bíblia Sagrada. Vamos ver quais são. Ele se revela através da natureza, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Então, aqui a natureza está sendo aí denunciada como sendo uma reveladora, né, da obra e da vontade de Deus para a humanidade. Através da providência, como através da providência? Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Jesus falando lá em Lucas, capítulo 12, verso 7, dizendo que o nosso Deus, ele é Deus de providência. A gente não precisa se preocupar com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, né? O Senhor providenciará, né? Desde que nós estejamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Através da preservação. Como assim? Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Paulo escrevendo a Colossenses, capítulo 1, verso 17, ele vai dar essa explicação aqui, que Deus preserva todas as coisas e tudo que existe só existe por causa dele, por causa da sua existência e da sua preservação. Através de milagres, Jesus fala para o profeta João Batista, dizendo: Dizei e anunciai, João, as coisas que ouvistes e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Então, o que Jesus está falando para João Batista? Jesus está falando que a confirmação de que Deus se manifestou de forma visível através da pessoa de Jesus Cristo são os milagres. Os milagres são importantes, o agir de Deus é muito importante, porque eles confirmam a presença de Deus, eles confirmam o poder de Deus. Por isso que Jesus vai falar, depois da sua ressurreição, que os sinais seguirão os que crerem, porque os sinais, eles são realmente muito importantes para a confirmação do evangelho da graça. Continuando aqui, através da comunicação direta. Como assim através da comunicação direta? Olha o que está escrito em Gênesis 28:13. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Então, de forma verbal, de forma direta, Deus aqui está prometendo, está reafirmando a aliança que ele havia feito com Abraão e com Isaac, também repetindo para Jacó, né? Que depois se torna Israel. Então, aqui, Deus está falando com Jacó através de um sonho, mas de forma verbal. Jacó, em sonho, ouvindo a voz de Deus, antes das Escrituras, Deus usava esse método para falar com os seus servos. Ele ainda pode falar dessa maneira hoje? Pode. Ele é Deus, ele pode fazer. Hoje ele usa exclusivamente, mais especificamente, a palavra de Deus. Mas ele também usa servos e servas de Deus, né? E ele também fala em sonhos, né? Isso não mudou. Agora, a incidência talvez tenha diminuído. Por quê? Porque nos dias de Jacó não tínhamos a palavra escrita, hoje nós temos. Então, quando a gente verifica a palavra de Deus, a gente consegue compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Através da encarnação, e aqui está falando de Jesus Cristo, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Então, Deus, ele se manifesta de forma visível aos olhos do homem, encarnando-se na pessoa do Filho para dar continuidade com o seu projeto de redenção e de salvação. E por fim, através das Escrituras. E o versículo já está ali: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, a promessa que Jesus fez para todos aqueles que creem
e que obedecem e que esperam nele, né? Através das Escrituras, o Senhor tem agido de forma poderosa na vida dos seus servos. Posto que estudar teologia é estudar o próprio Deus através da revelação das Escrituras, todo aquele que se propõe a fazê-lo deve estar possuído de um espírito de humildade, tendo em vista a natureza do nosso Deus, que é, por definição, inacessível às criaturas. Irmãos, independente do nível de conhecimento que nós adquirimos através de muito esforço, de muito estudo, isso não nos dá direito de sermos insolentes ou irreverentes diante de Deus, achando que por ter um conhecimento mais privilegiado, nós temos mais liberdade no sentido da insolência, né, da irreverência diante de Deus. Não. Todos aqueles que chegam diante de Deus, independente de quem seja, ele precisa chegar diante de Deus com um espírito de reverência e de humildade, para sempre estar aprendendo. A fonte de conhecimento da palavra de Deus, ela é inesgotável. Ela é inesgotável. Olha só o que o versículo aqui vai estar dizendo. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. O apóstolo Paulo falando para Timóteo da grandeza de Deus, e nós então só vamos chegar diante dele com um espírito de humildade, o coração quebrantado, e aí nós vamos ser bem recebidos diante do nosso Deus. Os equívocos e fracassos evidentes nas falsas religiões e dos falsos deuses é o resultado da busca do Criador sem o auxílio das Escrituras. Então, meus irmãos, muitas pessoas tentaram e tentam chegar a Deus da sua maneira. Elas acham que fazendo alguns rituais, tendo alguns comportamentos, fazendo alguns sacrifícios, elas vão chegar diante de Deus, elas vão ter privilégio diante de Deus. Isso não é verdade. Sem as Escrituras, toda a tentativa do homem de chegar diante de Deus, ela é falha e fracassada. Somente através das Escrituras é que nós podemos ter a verdadeira revelação do nosso Deus. Agora tem outro problema também. Continuando aqui, essa é a prova cabal de que sem o auxílio das Escrituras e do Espírito Santo não é possível obter a revelação. Mesmo as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo, não será suficiente para obter a revelação de Deus. Esse é o motivo de tantas heresias baseadas na Bíblia. Isso por causa do pecado que entenebrece a mente humana e afasta a criatura do seu Criador. Então, mesmo com o auxílio das Escrituras, sem o auxílio do Espírito Santo, a nossa busca também fracassará. Porque, como eu falei, graça e conhecimento precisam estar de lado a lado para que a obra de Deus seja completa nas nossas vidas. As crenças firmes produzem caráter firme. As crenças bem definidas produzem também convicção bem definida. Naturalmente, a espinha dorsal do seu organismo não é a sua personalidade, mas, assim como uma boa espinha dorsal é parte essencial do corpo, assim um sistema definido de crença é uma parte essencial da religião. Alguém disse: o homem não precisa expor a sua espinha dorsal? Claro que não. No entanto, deve possuí-la para estar bem aprumado. Da mesma forma, o cristão precisa de uma definição doutrinária para não ser um cristão volúvel. Isso aqui é muito sério, meus irmãos, porque tem muitos cristãos no nosso meio que não têm convicção da sua fé, do seu chamado, do que ele de fato acredita. Ele precisa andar palpando como cego pelas mãos dos outros, pela opinião dos outros. O que o pregador falou, é o que o irmão falou. Não, meus irmãos, a autoridade máxima na nossa vida é a palavra de Deus. Todos temos a responsabilidade de examinar as Escrituras. A gente não deve transferir essa responsabilidade para os pregadores, para os pastores. Eles têm a obrigação, sim, pela posição eclesiástica que eles ocupam. Mas a busca, a presença do Espírito Santo e da palavra de Deus, ela é individual
todos temos responsabilidade nesse negócio e precisamos sim nos doar, né, e nos lançar neste projeto para conquistar esta grande e importante revelação da pessoa bendita do nosso soberano Deus. Investigando a existência de Deus. Existem quatro fontes universalmente reconhecidas como origem do conhecimento de Deus, a saber, intuição, tradição, razão e revelação. Vamos começar aqui com a intuição. Significa conhecimento direto, nato, autociente, compreensão sem aprendizagem ou razão, conhecimento pelo instinto. Todos os homens têm uma crença instintiva de Deus. Muitos têm ignorado e afogado esta fé natural, mas é tempo de perigo e enfrentando, na realidade, eles automaticamente clamam a Deus por socorro. Irmãos, é raro o ser humano que na hora do sufoco, na hora do aperto, ele não clama por Deus, mesmo ele alegando não acreditar em Deus, falando que é ateu ou que professa um outro tipo de religião. Quando a coisa aperta, irmãos, o ser humano instintivamente clama por Deus. Nós vemos isso, por exemplo, lá no Egito, quando os hebreus estavam no Egito. E eles começaram a clamar, porque a carga estava pesada. Eles estavam trabalhando de forma incessante, estavam morrendo literalmente de tanto trabalhar. De tanto trabalhar, estavam fadigados, cansados, exaustos, sendo obrigados a trabalhar mais do que a sua capacidade permitia. Então, o que eles fizeram? Começaram a clamar. Mas é curioso que quando Moisés é comissionado a tirar esse povo do Egito, Moisés vira para Deus e fala: Mas, Senhor, quem eu direi que é o Senhor para aquele povo a quem o Senhor está me enviando? Ou seja, aquele povo não conhecia Deus. Haviam se passado uns 400 anos desde Abraão. Então, aquele povo é desde Jacó, né, desde Israel. Aquele povo já não mais tinha contato com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles não tinham mais esse contato. Sabiam que ele existia por causa das histórias que vão passando de pais para filho, mas eles de fato não conheciam esse Deus. Então, eles mesmo não conhecendo, eles clamaram. Isso chama-se a forma instintiva de buscar a Deus, né? O segundo método, irmão, tradição, é a soma do conhecimento recebido de diferentes fontes. É um conhecimento indireto. Tradição é um conhecimento adquirido das histórias, das religiões e acontecimentos de qualquer ordem, que é transmitido de idade em idade, de boca em boca. Então, a questão da tradição é o que a gente aprende dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Agora, a gente precisa sempre estar observando se aquilo que a gente recebeu do nosso antepassado realmente está correto. Como é que eu vou saber disso? Eu vou saber disso examinando as escrituras, comparando a tradição com as escrituras. Então, a tradição não é de todo ruim, muito pelo contrário. A tradição ela é importante, chama-se raiz. Crente precisa ter raiz, família precisa ter raiz, igreja precisa ter raiz, ok. Mas não substitui a autoridade da palavra de Deus. A gente não pode se envolver apenas com tradição e esquecer de fato o que a palavra de Deus nos está instruindo. Razão é a faculdade de raciocinar, de extrair conclusão pelo pleno exercício do intelecto. É um conhecimento desenvolvido. Então, a razão, ela é aquela inteligência que você observa e você fala, olha, realmente isso aqui tem algum fundamento. Isso aqui não é algo sem nenhuma coerência, né? Então, essa é a razão entrando em ação em favor da revelação de Deus para o homem. Revelação é o ato divino de comunicar ao homem aquilo que, de outra maneira, ele nunca poderia saber perfeitamente. Então é por isso que Deus se revela. Deus ele se revela para trazer clareza, para trazer evidência de que realmente tudo aquilo que os homens adquiriram no passar dos anos, dos séculos e dos milênios, até chegar à manifestação física de Deus na pessoa de Jesus Cristo, todas essas pessoas tinham aí
alguma dificuldade, né? Mas quando chegou aquele que é perfeito, ele trouxe clareza, trouxe coerência, trouxe cumprimento, trouxe a consolidação da verdade do nosso Deus. Então, isso aconteceu com a revelação tanto da palavra quanto do Filho unigênito de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evidências sobre a existência de Deus. Podemos encontrar pelo menos 5 evidências da existência de Deus. A criação inanimada atesta a existência de Deus. Então, aquilo que é inanimado, como árvores, como pedras, né? Enfim, eles atestam a existência de Deus, sem sombra de dúvidas. A criação animada atesta a existência de Deus, desde os animais até os seres humanos. Todos eles, em um momento ou outro, vão atestar as evidências acerca da existência de Deus. A consciência humana também atesta a existência de Deus. O ser humano, como sendo um ser racional, um ser que pensa, um ser que toma decisões, e um ser inteligente vai raciocinar, vai se debruçar sobre esta palavra e ele vai chegar à conclusão de que realmente a existência de Deus é inegável, né? Isso é muito importante para a nossa fé. O plano e a ordem do universo atestam a existência de Deus. Sobre isso aqui, meus irmãos, eu até convido os irmãos a estudar um pouco mais sobre as evidências de Deus expostas na natureza, exposta na astronomia, exposta na física, exposta na química, todas as áreas da humanidade de conhecimento, quando estudada de forma honesta, né, e dedicada, vai chegar num único lugar. Houve um Criador para que tudo isso viesse a existir. Isso não veio do nada, isso não é possível. O que é possível é um Deus Criador arquitetou, criou e desenvolveu todas essas coisas. A crença universal atesta a existência de Deus. Então, até as outras, né, crenças aí vai atestar a existência de Deus. Isso aqui também falando muito sobre a católica, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, que também tem o nome de universal, né? Católico quer dizer universal. Os argumentos cosmológicos provam a existência de Deus. Então, nós estamos aqui no nível agora mais científico, né? Vivemos num universo cuja imensidão propõe um Criador poderoso. O universo cuja beleza, desenho e ordem apontam um sábio legislador. As Escrituras, em parte alguma, propõem uma série de provas da existência de Deus, como preliminar à fé. Declaram o fato de Deus e chamam o homem a aventurar-se na fé. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante. Não é propósito da Bíblia Sagrada provar a existência de Deus. A única coisa que a Bíblia Sagrada faz é atestar e revelar a existência de Deus. Não há na Bíblia a intenção de se buscar provas, né? Se buscar provas para provar a existência de Deus. Deus não precisa disso de forma nenhuma. Então, não é objetivo da Bíblia, nem primário, nem secundário. A Bíblia não busca isso. A Bíblia simplesmente expõe os fatos e os fatos apostam e atestam a evidência aí da existência de Deus. Meus irmãos, nós vamos parando por aqui nessa primeira aula. Espero que os irmãos aproveitem, assistam com atenção, confiram na sua apostila, leiam as referências na sua Bíblia, para que você tenha um bom aproveitamento deste estudo, e eu tenho certeza que ele vai trazer muito aí benefícios para a sua vida espiritual, para a sua vida material também. Em nome do Senhor Jesus, eu venho declarar, né, que a graça de Deus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, te dando toda sorte de bênção. Até a próxima aula, querendo Deus.